Hoje eu vou falar com a brasileira que foi mais vezes velejando para a Antártica. A primeira vez que ela foi, ela tinha 6 meses de idade. Ela nasceu em um veleiro, e não qualquer veleiro. Ela é filha do Oleg e da Sophie Belli, lendas da vela, e foram os primeiros a fazer charter para a Antártica com veleiros. O Kotik, onde ela está hoje em Ushuaia, apesar de ela não morar mais em um veleiro. No último episódio eu falei com o Igor Belli, que mora no Kotik e que é o seu irmão. E hoje vai ser legal também ter a visão de alguém que viveu isso intensamente, mas mora em terra hoje. É uma oportunidade de ter 2 pontos de vista muito diferentes, de personalidades diferentes, de como é ser criado em um veleiro. Bem-vinda, né? E prazer ter você aqui. Uma outra percepção da mesma história que a gente falou com o Igor, mas aí você estava me falando que essa dinâmica assim, de irmãos, né? Vocês cada um tinha um quarto aí no barco. O barco é super grande e realmente é uma casa que tá flutuando no mar e maravilhosa, super, super confortável. Depois, quando eu fui morar em casa, em apartamento, quando eu fui estudar e tudo, eu falava, nossa senhora, eu morava num palácio. E a gente tinha cada um seu quarto e cada um seu banheiro, né? Que é super chique, cada um com o seu quarto. O Igor tinha um quarto mais grande, aí a gente brigava muito porque eu tinha um quarto mais pequeno, mas eu tinha muito mais brinquedos, eu tinha mais coisas, né? Então eu falava, não, mas por que eu tenho um quarto mais pequeno? É injusto, não sei o que. Mas, bom, realmente acho que um barco é uma casa mais que um barco. Tá, briga de irmãos é a coisa mais normal do mundo, né? A gente se ama e ao mesmo tempo porque irmão não tem uma briguinha, né? Mas vocês estavam muito grudados. Imagino que assim como o Igor, você também não tem ido pra escola, tem estudado no barco, né? Então, poxa, a relação era muito mais, ao mesmo tempo que mais íntima e vocês devem ser super unidos, assim, né? Também, ao mesmo tempo, pô, não tinha como fugir das brigas, né? Então, até meus 14 anos... Foram 14 anos de convivência, 24 horas no barco. Coitado dele, na verdade, porque eu era mais nova, né? 4 anos é bastante. Por exemplo, lá, o Igor tinha 8 anos, 9 anos, e ele queria ir pescar, né? Aí então minha mãe falava, não, leva a Olga. E eu quero ir. Aí eu né, tinha que levar a irmãzinha. Nossa senhora, coitado dele, na verdade. Eu sabia como meu irmão pensava. Quer dizer que a gente já sabia como era o outro. Já sabia como o outro ia reacionar. Então a gente já sabia, antes que a briga começar, a gente já sabia que ia dar briga. Era realmente, acho que é um caso de psicologia muito interessante. A Olga acabou trabalhando com moda em Nova York, pinta aquarelas lindíssimas, muitas inspiradas no Kotik e a sua vida a bordo. Ter uma história de vida ímpar, diferente, de certa forma pode dar mais trabalho ou atrapalhar até em vários momentos da vida. Mas também pode trazer uma perspectiva única para ela. Algo de diferente e que pode contribuir com a sociedade bastante. E é interessante que, por exemplo, você foi para as artes, não parece ser à toa, e ele mais para engenharia, matemática e tal, né? É interessante ver porque, assim, são irmãos, mesmos pais, mesmo barco, mas personalidades muito diferentes, né? E é interessante ver como, pô, você também não foi pra escola, mas depois teve uma carreira, estudou, fez a universidade de moda, né? Teve uma carreira com isso. E me conta mais como foi, assim, essa coisa de como você seguiu a vida depois do barco. Aqui no barco, apesar de tudo, a gente tinha muita liberdade, né? E a gente tinha muito tempo. Você acaba tendo tempo, espaços, né, de tempo que você tem que se ocupar. Então, você não tem aquela rotina, né, de ir pra escola, de pegar o carro, o ônibus, não sei o que, os amiguinhos e tudo isso. Então, você começa a usar seu tempo. Eu gostava muito de ler, eu gostava... Bom, é interessante que você fala que o Igor foi mais pra matemática e tudo, porque quando a gente cresceu no barco, eu era mais a científica. Eu amava matemática. Nossa, metade do ano já tinha acabado tudo, assim. Porque também no barco, nosso pai, ele sempre falava, olha, não tinha outra opção de que estudar matemática e física. Pronto, não tinha outra opção. Era isso, nada. A gente nem sabia que podia estudar outras coisas, né? Mas também, durante meu tempo aqui no barco, eu gostava muito, assim, de fazer... Eu gostava de roupa, né? Eu fazia minha roupa, tinha a máquina de costura, eu fazia tudo assim, meus shorts, não sei o que, eu fazia tudo. Eu acho que, pra mim, eu gostava dos dois mundos. E eu lembro muito bem daquele momento. Eu estava numa aula de matemática na faculdade no Canadá. E aí eu estava, nossa senhora, que legal, mas o que eu vou fazer com isso? Quer dizer, eu vou estudar e depois eu vou... Não sei se vou conseguir aplicar uma coisa realmente assim, né? Aí eu acho que também eu era um pouco rebelde
eu brigava muito com meu pai. Aí foi aquela coisa, pois não, eu vou fazer o que eu quero. Ele fez o que ele quis. Então dane-se, né? Eu também. E eu fui para Nova York. E obviamente meus pais estavam, nossa filha tá maluca, não sei o quê. O Oleg brigou muito comigo, mas eu estava super decidida. Casa com o que eu às vezes falo meio de brincadeira, obviamente, mas que tem algum fundo de verdade, que o velejador, tipo, é o último renascentista, assim. Que a arte com a ciência, a matemática, a receita de pão, mexer em carburador de motor de popa, tudo você tem que saber um pouquinho, assim, né? Mas você gosta dos dois, né? Tipo, não é à toa, assim, né? Sim, claro, eu sempre gostei dos dois, e aliás também trabalho com finanças, e isso também é uma parte minha, assim, mais quadrada e mais matemática, mas é exatamente isso. Eu acho que o barco tem as duas, é realmente uma receita dos dois mundos. E como, assim, os teus colegas de trabalho, as pessoas que você conhece hoje, você virou uma terráquea, né? Você foi morar em terra, né? E como eles enxergam isso? Então, eu me considero da terra e do mar. Eu sou realmente dos dois mundos e, mais que tudo, eu acho que eu sou do planeta Terra. Para as pessoas que cresceram na Terra, tem algumas coisas que às vezes eu me sinto como de um outro planeta, porque quando eu conheço pessoas hoje em dia, eu não conto, eu cresci num veleiro, blá 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 blá, né? Aí tem umas coisas que eu faço que são tão diferentes, alguns jeitos de ser, alguns, por exemplo, também de falar vários idiomas, várias línguas. Crescendo num barco, você aprende a se adaptar muito rápido e a ser um camaleão. Quer dizer, onde você chega, você já se transforma para se dar com as pessoas e você entende elas. Tem também um nível de empatia, de entendimento, né? Aí as pessoas falam, nossa, que estranho, Olga, tem que nem várias Olgas dentro de uma Olga. Mas, pois é, isso acho que foi crescer num veleiro. Eu acho que tem vários pontos de vista, mas tem dois, assim, que me vem à cabeça, que é... Bom, primeiro, no barco a gente tem que ter uma autonomia muito grande. Pô, você fazia as próprias roupas e certeza que consertava uma série de coisas, né? E outra que eu acho que na vida em terra, tem certos templates na vida, assim, né? Tipo, a luz vem assim, né? Tipo, você paga a conta e beleza. A água vem assim, as coisas estão meio resolvidas e você se encaixa, né? E no barco, não, né? Tipo, às vezes cada barco tem uma solução diferente para um determinado tema, né? Quem nasceu, mora em um veleiro, acaba tendo uma contribuição, assim, para a sociedade, eu acho, assim, de pensar muito diferente, sabe? De, às vezes, mostrar para as pessoas outros caminhos. Não sei se você concorda. Completamente. Eu acho que a gente tem a tendência de pensar muito mais e a gente tem a tendência de também preparar tudo o que pode ir errado. E eu lembro quando, assim, eu peguei meu primeiro trabalho, era que nem a gente tinha que desenhar impressões textis e mandar para a Itália, para a fábrica. Aí eu sempre pensava no que podia ir errado. Nossa, tem feriado chegando, os aviões, na segunda tem um paro geral, não vai chegar a tempo. Porque no barco você sempre pensa tudo com muita antecedência, né? Ao final você sempre está pensando o que pode acontecer a semana que vem, o mês que vem, você tem que estar sempre um mês preparado. E eu não consigo ser de outro jeito. E para as pessoas que cresceram numa casa, às vezes pode tornar-se um pouco assim, que nem estranho, o pesado. Hoje a Olga trabalha com finanças, tem uma vida em terra firme, mas além de ter tido essa experiência de ter ido várias vezes à Antártica, ela é uma velejadora com 150 mil milhas velejadas. 150 mil. Dá pra dar umas 7 voltas no mundo só. É interessante conversar com alguém que tem tanta experiência morando em um veleiro e hoje mora em terra. É bem mais fácil encontrar o contrário, na verdade. Tudo bem, morar a bordo, eu conheço várias pessoas, entrevistei várias pessoas. Agora, vocês têm essa experiência de ter ido muito pra Antártida, né? O Igor me falou que foi quase todos os anos, né? Eu imagino que você, até a época que você morava com seus pais, deve ter ido também, né? O que isso somou também em toda essa história de ir pra Antártida, né? Porque a coisa de pensar no que pode dar errado, eu imagino que mais ainda, né? Mas o que mais você acha que... Como foi essa infância, né, indo pra Antártida direto? Acho que foi absolutamente maravilhosa. Faz pouco tempo eu encontrei meus diários de bordo de quando eu tinha
8, Nossa. 9, 10 anos. E eu tava assim, sabe? Por exemplo, 10 de julho, Terra Nova. Que legal que vai ser chegar em Ushuaia, encontrar meus amigos, ir pra Antártica e brincar com os pinguins. Eu já tava entusiasmada. E isso que a gente ia, né, atravessar o Atlântico durante 50 dias sem ver terra. Mas eu já estava enfocada de que eu voltava pra minha casa. Porque ir pra Antártica e brincar com os pinguins era a minha casa. E eu encontrava minhas amiguinhas aqui, porque tinha 1, 2, 3, éramos 4 meninas, quase 5, tinha uma aqui também em Porto Williams, também morando em um veleiro, do mesmo ano. E então a gente era... Até o dia de hoje a gente se escreve e realmente foi muito legal. Eu tenho lembranças maravilhosas e realmente meus pais não me deixavam ir sozinha. Quer dizer, eles vão, pum, tchau, 3 horas, se divirta! Era que nem um jogo de aventura, né? Porque tem as pedras, tem a água, tem a foca, tem o pinguim. 1 milhão de vezes melhor que Disney. Não, porque a maioria das crianças, quando, sei lá, a experiência que elas têm com um pinguim ou com qualquer coisa assim, tipo, é uma simulação, né, um desenho, um boneco, ou até, tipo, num zoológico, sei lá, do que é a coisa real ali, né, tipo. É. E aí você tinha acesso ao do que era a origem, né, assim, Sim. Tinha uma experiência, né, ontológica ali do que estava acontecendo. Pois é, e pra mim era normalidade e era muito bacana. Realmente acho que o barco é mais feito para as crianças que para os adultos. Acho que as crianças, quando eu ouço pessoas que falam, nossa, a gente quer ir pro barco, mas a gente que criança, sabe, vamos esperar eles serem mais grandes. Não, os que têm medo são os pais, são os adultos. Os que não se adaptam são os adultos. As crianças estão felizes. Mas, bom, também é porque a gente nasceu aqui, né? Eu acho que é diferente se você já está acostumado a outra vida e aí você já chega de grande, assim, de um pouco mais grande, a adaptação pode ser difícil, mas a gente, pra nós era normal. Agora, eu acho que uma fase, que eu perguntei até pro Igor, eu acho que uma fase que deve ser um pouco mais difícil, porque criança é muito colada nos pais. Mas a adolescência é a fase que começa a rolar um certo atrito e até um distanciamento, às vezes, com os pais, né? Quer dar um rolê só com os amigos, quer não sei o que lá. Como é que foi pra você a adolescência no barco? Não, realmente a adolescência foi o momento mais difícil para mim, com certeza. E foi difícil por diferentes razões. Eu acho que bom, primeiro que quando eu fiz 14 anos, o Igor foi embora do barco. Então, a gente passou de ser 4 a 3, né? Isso é uma grande diferença. A gente também eu passei de estar sozinha com meus pais. Sim, sabe, a gente éramos 2 e 2, de repente era 2 e 1. Também a dinâmica mudou muito no barco. Meus pais, né, também eram mais velhos, então tem coisas, por exemplo, nosso pai, ele tinha 14 anos mais que a minha mãe, ele começava também a sentir, né, tem coisas que já, sabe, doía aí, que antes não doía, coisas assim, então ele sentia uma certa frustração, e isso foram 3 anos que eu fiquei aqui, que a gente velejou dia 3, né, o Oleg, a Sofia e eu, e o Igor vinha quando ele tinha férias, mas também ele estava fazendo a vida dele lá na França. Antes de o Igor ir embora, eu me ocupava mais assim dos cabos de amarrar e coisas assim, mas quando a gente velejava e o barco estava assim, pá, 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 eu fazia guarda de noite, eu comecei muito cedo, mas eu não saía lá fora, sabe, no meio do mar, puxar o cabo, no meio do Drake, não sei o quê. Aí o Igor foi embora e de repente meus pais me olharam, pum, agora vai ser você. Eu, o quê? Então, eu tive que aprender muita coisa muito rápido. Eu tenho uma história especial sobre a Olga. Em 2003, quando nós fomos para a Antártica, né, o Duncan e eu cruzamos o Drake num catamarã de 21 pés. O nosso barco de apoio era o Kotik. E na volta, o barco foi despachado da Antártica com a Rongel, o barco da Marinha Brasileira, e nós voltamos a bordo do Kotik e pegamos um Drake bem mexido na volta, tinha, sei lá, uns 40, 45 nós, num certo momento, o barco batia muito, contravento pesado, e eu não conseguia dormir à noite, e eu subi no
na cabine para ver quem estava fazendo o turno. E quando eu cheguei ali no Leme, né, na sala do Leme, eu olhei e falei, ué, não tem ninguém aqui? Estranho, né? E deu alguns segundos a gaiuta, a porta de entrada, na gaiuta principal ali, abriu a porta e apareceu a Olga, toda molhada, com 13 anos, magrinha, aquela menina loirinha assim. E eu falei, o que você estava fazendo lá fora, Olga? Ela falou, não, eu estava aqui no meu turno e eu fui dar uma caçada na vela da frente e tá tudo bem. E eu fiquei olhando aquilo e me perguntei, né? Quantos amigos meus, homens, fortes, velejadores, sairiam à noite, sozinho no deck de um barco, no Drake, para caçar a vela da frente? Quer dizer, começa que ela percebeu que precisava caçar isso, né? Fora a sensibilidade e o conhecimento. Uma menina de 13 anos. A adolescência não é fácil, nunca é fácil, mas num barco também não, você não pode fugir. É aquela idade que você, né, quer começar a sair, conhecer pessoas, sei lá, você se apaixona, coisas assim. E na verdade não, né? Eu tinha várias funções. Eu tinha a função de filha, tinha a função de estudar, de ser minha professora, e também a função de ser a mão de obra do Cotique. Então, não foi fácil, mas bom, sobrevivi. Fui embora às 17, puf, tchau! E quando você foi, você nunca tinha morado numa casa, né? Nunca, num apartamento, nada assim. Não. Como foi? O que você gostou? O que você sentiu falta? Como fazer esse caminho inverso da maioria das pessoas, né? Como foi pra você? O primeiro ano foi muito difícil porque eu tinha que fazer meu último ano de secundária, né? Preparar um exame na França chamado baccalauréat, que acontece na última semana do último ano de secundária, que é um exame nacional, né? Eu não queria preparar sozinha, obviamente, então eu decidi ir para uma escola. E me mandaram para uma escola na França, super chique, pública, mas super chique, chama, em francês, La Maison d'éducation de la Légion d'honneur des Demoiselles de France. É a casa de educação da Legião de Honor das Senhorinhas de França. Só mulheres e Legião da Honra, né? Uniforme preto, né, num lugar que parecia de Harry Potter. Tinha sido criado por Napoleão Bonaparte para as filhas das pessoas que morreram na guerra. Então você só pode entrar nessa escola se alguém da sua família recebeu a Legião de Honor, quer dizer que alguém morreu, né, na guerra ou em honor à França. E como minha mãe, ela foi para essa escola, ela vem de uma família de militares do mar, me mandaram ali. E nossa, foi muito duro porque o internado, se chama internado no Brasil, quando você dorme. Sim, lá. Mesma coisa. Muito super estricto, frio, cinza, com umas doutrinas de outra época. Enfim, eu fiquei um ano lá e eu quase morri. Deu tudo certo do ponto de vista acadêmico, e depois eu fui para a universidade para o Canadá. Eu decidi não ficar para a França, eu fui para o Canadá, e ali também, né, foi difícil morar. Os ônibus, as filas no supermercado, o jeito de ser tão pouco amável das pessoas na rua. No começo eu achei que a vida numa cidade era completamente absurda. Até que cheguei em Nova York, e aí eu adorei, porque eu achei que era uma jungla. E em Nova York eu senti que ninguém era de lá, então eu também não. Então eu fazia parte da comunidade. Você hoje, vivendo na Terra, você sente falta de viver a vida a bordo? Sim. Você voltaria a morar? Eu sinto falta, mas bom, eu gosto de muitas coisas e eu sinto falta, por isso que agora mesmo eu estou no Cotique visitando o Igor e a Adriana. Eu sinto saudade, mas eu também sei da realidade de morar num veleiro. A terra também te dá a oportunidade de se mexer mais. Quando você mora num barco, você não pode deixar o barco. Pelo menos é assim que a gente aprendeu a morar num barco. A gente aprendeu de que o barco é mais que um barco. É uma pessoa da família. Né? Tinha
Oleg, Sophie, Igor, Olga e Kotyk. E na verdade era Kotyk, depois nós, né? O barco era o mais importante, sempre está, e você cuida dele que nem você cuidaria de um pai, ou de um tio, de um irmão. Mas você pode levar ele para outros lugares, né? Coisa que uma casa você não consegue, né? Não, claramente. Eu lembro de estar no barco, né? E a gente chegava no lugar e o Oleg falava, não gosto desse lugar porque não sei o que não gostei. Aí, Sophie, puxa a âncora. Aí ela, clac, 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 clac. Bom, gente, vamos pro Canadá. Nossa, vamos pro Canadá sim. E aí você sempre tem todas as suas coisas, né? Super agradável, porque você tem a sua casa super comfy, onde você for. Isso é absolutamente maravilhoso. Apesar de tudo, as pessoas imaginavam, pode ser que eles pensavam que meus pais eles eram super aventureiros. Eles eram, mas na verdade eles eram super intelectuais. O Oleg amava o barco, ele não saía muito do barco, ele contava, né? Ele falava, nossa, lá tem uma caminhada. Mas ele nunca tinha feito a caminhada. Ele ficava no barco lendo, né? Ele gostava, ficava com um gatinho, lendo, aí lia assim, quentinho. Quando eu viajo, eu não posso levar meu gatinho. Meu gatinho fica em casa e eu fico morrendo de saudade do meu gatinho, do meu cachorrinho, de todo mundo. E se eu estivesse num barco, ai, nossa, estaria viajando com meu gatinho, aí eu estaria, né, lendo. Nossa, eu tenho tanta saudade, sabe de quê? De travessias do Atlântico, que eram super longas, assim, que você não via a terra e o tempo para, e você consegue realmente fazer as coisas, porque naquela época não tinha internet, não tinha Starlink, nossa, você só tinha o momento presente, né? Então eu tenho saudade, mas eu sei dessa realidade, que se eu tivesse que morar num barco, eu teria que estar trabalhando no barco muito, é muito trabalho. E eu vi meus pais trabalhar o dia inteiro no Kotyk. Nossa, eles não paravam. No momento que eles mais paravam era quando eles iam para a Antártica. Fazer os charters, e depois quando eles iam para o Brasil ou para o Uruguai, o Oleg era um super workaholic. Ele acordava assim cedo e já começava a trabalhar. Então eu escolhi a opção fácil, que é de vir para o Kotyk de férias. Outra coisa que também, assim, é diferente você ir numa navegação costeira, perto, que você fica um tempo assim, e uma travessia oceânica. E claro, vocês todos os anos fazem algumas travessias oceânicas, né? Então, tipo, por exemplo, o meu barco tá preparado pra estar aqui na Bahia, protegido e tal, tudo. Se eu for fazer uma travessia no mês que vem, eu vou mexer muito, assim, né? Tipo, eu vou dar uma olhada em um monte de coisa. Mas vocês estão sempre nessa faina, né? Sim, e também o barco aqui, bom, no caso do Kotyk é um instrumento de trabalho, então você também tem essa responsabilidade, né, porque você está levando pessoas, não está levando elas em qualquer lugar, e então o barco tem que estar com acorde que tem gente a bordo que não são você, né, as pessoas estão pagando e elas também elas podem não saber nada de barco e está completamente ok, né? Mas o barco tem que estar preparado para elas e para poder ir para cruzar o Drake e chegar na Antártica e não passar frio e estar bem e não afundar e todo X. E talvez para você olhar agora a vida em terra, eu tenho certeza que você olha de um olhar, você consegue ter um distanciamento e olhar de um ângulo diferente das pessoas que passaram a vida inteira lá. Com certeza, mas eu gosto das duas coisas. Eu sempre falo, eu sou do planeta Terra e é isso mesmo, os dois mundos, eu amo os dois mundos. Eu fico na Terra, eu fico com tanta saudade do mar, aí eu vou pro mar, nossa, eu fico com tanta saudade da Terra. Nós nascemos para ser diferentes. O natural do ser humano é ter inúmeras culturas, tribos, formas de ver o mundo. Sempre foi assim, desde que existem humanos. Porém, após a modernidade, tudo começou a ficar meio igual no mundo. A gente passou a usar terno, depois jeans. Muitas línguas sumiram e somem até hoje. E um certo tipo de vida parece ser o único possível, onde na verdade sempre houve muitos. Mas, por mais que se tente deixar o mundo igual, a diferença emerge de alguma forma. E muitas culturas surgiram, os beatniks, punks, hips. É impossível sermos todos iguais. E às vezes eu enxergo as pessoas que moram em veleiros como uma comunidade assim. Aqueles que
se incomodaram com um jeito só de viver e procuraram fazer tudo da sua maneira. Um pouco mais isolada da sociedade, não necessariamente muito na questão geográfica, mas no jeito de viver, de classificar o que chama de lar, pelo menos. O mundo se move por contraste. Assim como uma bateria gera uma diferença de potencial, fazendo um contraste de cargas fluir, o que a gente chama de eletricidade, é um contraste de culturas, de formas de ver o mundo que gera o potencial para a vida escoar. E nem sempre sem atrito, é verdade. Mas sem contraste, qualquer arte é inexpressiva, chata, não vai a lugar algum. E na vida eu acho que é ainda pior. Você pode até voltar para a cidade, mas eu tenho certeza que ter vivido isso durante um tempo te transforma para sempre, em vários pequenos detalhes. E alguns deles que talvez o mundo precise muito, desesperadamente. Fico muito feliz que você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado do episódio. A gente se vê no próximo domingo às 10 da manhã, ou então no grupo do Telegram se você for um apoiador. E se você não for ainda, pense com carinho em deixar qualquer coisa lá no Apoia-se, nesse link que aparece aqui na descrição. Ajuda demais a gente fazer o que faz aqui, tá bom? Até mais!